Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aí para Maria Aparecida, que escreveu aqui no canal no YouTube. Eu também compartilho, até amanhã. Ela também compartilha essa mensagem em outros grupos aí, para as pessoas ouvir a palavra do Senhor. Gratidão, Maria Aparecida. E também quero agradecer todos vocês que escrevem comentário, prestam seu testemunho. O testemunho da Fátima Belém foi ótimo, eu gostei bastante que ela escreveu aqui no comentário. Muito obrigado. Também eu quero agradecer as pessoas que procuram ajudar umas às outras, tá bom? Esses dias eu te falei, eu vou colocar um vídeo aqui, depois vocês clicam e assistem este vídeo, que é sobre a aula também. E aí eu acabei que não tinha colocado ainda, e aí alguém perguntou do vídeo, e a Marli foi lá e postou o vídeo para a pessoa, copiou o link e colocou lá. Depois eu subi, né, esse link lá pro topo dos comentários, né, para ficar lá para todo mundo. Mas eu acho lindo isso, né, um ajudando o outro. Às vezes alguém faz uma pergunta aí nos comentários, outra pessoa vai lá e responde. Então eu sempre indico, se você está acompanhando pelo YouTube, dá para ler as mensagens das outras pessoas, colocar coraçãozinho, responder se quiser, tá bom? Então muito obrigado por estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Ezequiel capítulo 37. É um capítulo muito conhecido porque fala do vale de ossos seco, né? A visão que Ezequiel tem do vale de ossos seco. E ele não só tem essa visão, ele é teletransportado, né? Ele é arrebatado pelo Espírito e ele é colocado no meio desse vale ali e ele vê todos esses ossos secos, né? E esses ossos secos, eles vão criar carne e a mando do Senhor, né? Vão criar carne como uma ressurreição e vai voltar a viver, tá bom? Então, existem três interpretações aqui sobre esse vale de ossos secos. Todas as três estão corretas e eu queria compartilhar com vocês. Não vai dar tempo de trazer todas as interpretações, mas enquanto eu estou lendo, você pode observar que significa uma coisa, outra ou outra, tá bom? Então, a primeira interpretação aqui é que o reino seria restaurado a Israel, né? Assim como aquele vale de ossos secos seria impossível ali, né, para nós saber, ele ressuscitou, era osso seco, esturricado, como é que ia voltar a ter vida ali? E o Senhor faz essa grande visão e mostra para Ezequiel que eles voltam a ter vida, tá bom? Então, esse vale de ossos secos, ainda mais se nós formos parar para pensar, isso era algo bem difícil de acontecer. E aí ele está comparando isso com a casa de Israel, né? Judá agora estava no cativeiro e eles perderam a sua terra. Não tinha mais, eles não estavam mais na sua terra de herança lá em Jerusalém. E o que que acontece? Essa terra eles conquistaram com muito sangue, com muito suor. Claro que para entrar na terra contou ali com a ajuda do Senhor, né? Na verdade, o Senhor fez todo o trabalho ali, mas foi com muito trabalho para entrar nessa terra. E agora eles perderam essa terra. Então parecia algo impossível que eles saíssem do cativeiro e pudessem reconquistar a terra novamente. Parecia algo impossível. Mas esse vale de ossos secos significa isso. Mesmo parecendo que é algo impossível, o Senhor faria eles retornar. Retornaria, restauraria o reino a Israel. Então tem essa primeira interpretação aqui. A segunda interpretação fala sobre a ressurreição, tá bom? Que assim como todos morrem, também vão ser ressuscitados. Às vezes parece impossível. Na época de Jesus Cristo tinha os saduceus. E os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, né? Era um grupo pequeno na época de Jesus Cristo, mas eles tinham a linha ideológica deles ali, as doutrinas, que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, né? Então, eles tinham a doutrina dele. Então, quando eles liam esse Ezequiel capítulo 37 aqui, eles levavam tudo para o lado simbólico, dizendo que o reino seria restaurado a Israel somente, e não na ressurreição, como isso ensina também. Então, não está errado interpretar que era o reino que seria restaurado a Israel, mas também é correto dizer sobre a ressurreição aqui. E a terceira interpretação que eu quero compartilhar com vocês, antes de começar a ler o texto aqui, é a que está escrito no manual do Vem Segue-me. Eu amei essa interpretação. Eu vou ler aqui o que diz aqui na interpretação que eles colocaram, né? A interpretação diz assim: o Senhor está reunindo o seu povo e dando-lhes uma nova vida. Olha só, eu gostei desse título, né, desse capítulo, falando que o Senhor está reunindo o seu povo, assim como aqueles ossos estão todos espalhados. O Senhor vai dar a ordem, eles vão se juntar, vai criar vida.
é isso que o Senhor faz com nós. Mesmo nós sendo os mais vis pecadores, o Senhor ele nos restaura, né? Nos salva do pecado e nos restaura para pertencer à igreja dele. Então é lindo isso, né? Falar que o próprio Senhor ele vai restaurar a nossa vida. Então tá aí as 3 linhas de interpretação desse capítulo. Eu vou ler os versículos. Você pode imaginar as 3 ou puxar um aqui, ou vou compartilhar algumas coisas aqui também, tá bom? Então vamos lá. A primeira que eu falei foi que o reino seria restaurado a Israel, sobre a ressurreição, a segunda, e a terceira, o Senhor vai te dar uma nova vida, tá bom? Mesmo que isso pareça impossível, o Senhor vai fazer uma guinada na sua vida e vai melhorar a sua vida. Vamos lá, vou começar aqui no versículo 1 em diante aqui. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e levou-me para fora no espírito do Senhor, e pôs-me no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então ele coloca em detalhe aqui que ele estava no meio desses ossos. Esses ossos estavam todos espalhados, né? Eram ossos humanos, mas não dava para ver esqueletos, né? Não tava um esqueleto formadinho, né? Era um fêmur para um lado, um antebraço para o outro ali, né? Vários ossos espalhados, né? Não dava para... Era pior do que um quebra-cabeça ali para se juntar todos aqueles ossos ali. Então ele estava vendo todos esses ossos espalhados, tá bom? E olha, sequíssimos, né? Eles estavam sem nada, sem nenhum tecido, nada, tudo sequinho ali. Barulho de... Se batesse um no outro ali, era um barulho muito seco. Então, a primeira coisa que ele viu aqui é que ele foi colocado no meio desse vale de ossos secos. Depois o Senhor fez ele andar em volta daqueles ossos secos para averiguar, como ele falou. E ele falou, e está sequíssimo, né? Não tinha vida naquilo. Então ele continua no versículo 3 em diante, dizendo: E disse-me, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu sabes, né? Ele não disse que é impossível, mas falou, Senhor, Deus, você sabe se dá ou não, né? Ele deu uma... Eu gostei aqui da resposta dele, ó, Senhor que sabe, né? Não tem como. Parecia algo impossível aqui, né? Mas o Senhor pega e fala para ele, então, a partir do versículo 4, né? Para ele profetizar sobre os ossos, né? E então lhe disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí ele pede então para que esses ossos se juntem, né? Que eles comecem a se juntar novamente, criar carne, tendões e se juntar todo o osso. Ó, a partir do versículo 7, o que é que diz? E então profetizei como me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos achegaram-se cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vinham tendões sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles. Porém, não havia vida neles, né? Não havia espírito sobre eles. Então, veja só o que aconteceu, né? Todos esses ossos se juntaram como um quebra-cabeça, cada osso juntou ao seu próprio osso ali, embora tivesse todos os misturados. E aí então ele viu começar a crescer nervos, tendões, depois pele. E depois então esses ossos já estavam com carne, estavam como corpos humanos mesmo, né? Só que estavam todos no chão. Por quê? Porque não havia espírito neles, né? E aqui mostra para nós, né, que o corpo, como o Tiago explica, né? O corpo sem o espírito está morto. Então era só tecido, corpo ali, osso, carne, músculo, mas não tinha vida. Por quê? Porque o espírito não estava naquele corpo, tá bom? Então aí tem a separação do espírito e o corpo, que a gente consegue ver. Aqui é bem interessante que está ensinando sobre a ressurreição, né? A morte, o que é a morte? A morte é a separação do corpo e o espírito. O corpo vai para debaixo da terra, se desfaz, tá bom? E o espírito ele volta, né, a viver no lugar preparado por Deus até a ressurreição. A ressurreição acontece o processo ao contrário, né? É a união do espírito com o corpo. Então ele está vendo esses corpos lá, mas estavam todos sem vida, porque não tinha o espírito sobre eles. Então ele continua dizendo aqui, o versículo 9. E ele disse, profetiza espírito e profetiza ao filho do homem.
E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, e viverão. Eu achei bem interessante quando ele falou aqui, vem dos quatro ventos, né? Aqui simbolizando os quatro cantos da terra, tá bom? Então, as pessoas todas as pessoas vão ressuscitar, tá bom? Então, vai vir de todo lugar e vai possuir novamente esses corpos que vai estar formado de novo, né? Tem que formar o corpo e depois vai ter essa ressurreição aqui. Então, é bem interessante essa parte. Bom, não se alongando muito aqui, né? Ele está falando exatamente sobre isso, sobre essa ressurreição, tá bom? E para nós, né, levando para o outro lado, é que Deus restauraria também o reino a Israel. E para nós, né, assim como a ressurreição vai restaurar o espírito ao corpo, Deus também ele pode restaurar a nossa vida, tirar a nossa vida de pecado e fazermos uma nova vida com Cristo. Para finalizar aqui a mensagem hoje, eu vou compartilhar aqui só o versículo 16 e o versículo 17, tá bom? Vou fazer uma explicação rápida aqui. Logo após falar sobre o vale de ossos secos, ele dá outro mandamento a Ezequiel. Ele diz assim, ó: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e os filhos de Israel, e seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve neles, por José, vara de Efraim, e de toda a casa de Israel e seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que sejam uma vara, e serão uma só na minha mão. Então, olha só que interessante, né? Então, ele fala para Ezequiel pegar um pedaço de madeira e escrever nele, por Judá. Judá é a Bíblia que nós temos, né? Veio da vara de Judá. Agora ele fala, pega outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim. Então nós não temos a vara de Efraim dentro da Bíblia, né? Então é outro registro, conforme ele fala aqui, são separados. Então a gente tem ali a parte que as 10 tribos que foram levadas, né, foram dispersas sobre a face da terra, e essas tribos também escreveram um registro que nós não temos. O registro que nós temos, né, que é da vara de José, de Efraim aqui, nós temos o livro de Mórmon, porque Leí, ele era descendente da tribo do norte, tá bom? Então, antes que viesse, né, ele morava em Jerusalém, né, só explicando, Leí morava em Jerusalém, mas ele era da tribo de Manassés, peraí, Efraim Manassés, é isso mesmo, ele era da tribo de Manassés, e a outra família que ele levou com ele, que era Ismael, era da tribo de Efraim, tá bom? Então, essas duas famílias que foram trazidas para o continente americano, formaram então a vara de Efraim, a vara de José, que é o livro de Mórmon. E aqui o mandamento, né, que o Senhor dá, é que se junte então a vara de Efraim, né, de José, com a vara de Judá, e se torne uma só. Então aqui na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós usamos tanto a Bíblia como o livro de Mórmon. Nós não consideramos o livro de Mórmon mais importante que a Bíblia, ou a Bíblia mais importante do que o livro de Mórmon. Conforme diz aqui a palavra do Senhor, serão ambos uma só na mão do Senhor aqui para nós, tá bom? Então nós consideramos tudo como a palavra de Deus. E dando um resumo aqui dessa explicação, também fala sobre que vai chegar um dia em que terá uma única nação, tá bom? Esses registros vão unir também essas nações, vai ter a segunda vinda de Cristo, tem muita coisa nesse capítulo, né? Se você puder ler depois, mas fala sobre isso, sobre sermos uma única nação que não vai ser mais dispersa ou um povo dividido, vai se tornar uma única nação. E teremos um único rei que será Jesus Cristo também. Então tudo isso é explicado aqui nesse capítulo. Quero prestar o meu testemunho, que eu sei, né, que Ezequiel ele foi um profeta de Deus e que ele profetizou sobre os ossos secos e eles ressuscitarão, né? E nossas vidas, às vezes cheias de erros e problemas, também Deus ele pode nos ressuscitar, nos dar uma nova vida, que nós possamos ter fé nisso, viver o Evangelho para que ele possa fazer essa mudança na nossa vida. A mudança vai ser tal que vai influenciar não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas que vivem ao nosso redor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.